Meus amigos do Canal 25, um grande abraço a todos. 20 anos no ar, o mais tradicional programa de esportes da TV de Jundiaí, hoje especificamente do futebol de salão. Mas antes, aqui está o comentarista do Lance Livre, meu grande amigo Norberto José da Silva, campeão mundial de basquete e é de Jundiaí, está aqui o Borracha. Por que você mais uma vez no blog lá? Porque você é uma das referências do nosso blog, viu, Borracha? Como é que vai? Boa noite. Obrigado, Everino. Boa noite a todos. É um prazer muito grande, mais uma vez, participar do programa. E hoje o programa está fantástico. Bem fera aí, mais que fera. Eu acho que são ícones do esporte nacional. Você cornetou ele muitas vezes aqui em Jundiaí, né? Eu falei até na chegada, eu falei, nossa, xinguei tanto você na torcida. Mas eu era muito criança, nem ouvia. Porque foi um dos grandes mestres do futebol de salão, um dos grandes mestres. É verdade. Olha, daqui a pouquinho, no segundo bloco, nós teremos aqui um dos grandes técnicos da história do futebol de salão. Eu posso falar isso. Ele é muito tranquilo, ele fala, não é nada disso não. Mas revolucionou o antigo futebol de salão, hoje é o futsal. A linguagem do futebol de salão passou pelo nome de Marcos Barbosa. O Marcos Barbosa já está nos nossos bastidores aqui, tomando um cafezinho, um suquinho, tranquilamente. Daqui a pouco ele vem aqui no segundo bloco, porque tudo começou, a turma fala assim, mas a era recente do futsal, né, depois da transformação das regras, não. O futebol de salão tem uma história fantástica, fim da década de 60, 70, 80, quando a conquista do primeiro campeonato mundial em 1982, naquela final histórica, contra o Paraguai no ginásio do Ibirapuera. Mas muita coisa aconteceu antes. O futebol de salão é uma coisa fantástica, né? Até hoje não consigo entender por que não virou um esporte olímpico. Rio de Janeiro, nós não teremos nem como exibição o futsal. É uma politicagem danada. Eu quero apresentar aqui Grandes Feras, antes um amigo que eu tenho aqui em Jundiaí, é um amigo mesmo, é um brother, que eu tenho muito respeito. Ele está na galeria dos imortais da bola pesada de Jundiaí. Quando fala futsal, futebol de salão em Jundiaí, é impossível a gente deixar de falar de João Ernesto Tiorlin, o Ernestinho, o Pelé do futsal de Jundiaí. Ernesto, um grande abraço, mais uma vez, obrigado, meu irmão. Muito obrigado você. E hoje uma satisfação enorme de estar aqui ao lado do Sorage e do Marcos, que eu tive o prazer de encontrá-los no Palmeiras em 65 até 70. Então é um momento muito feliz da minha vida estar com essas duas feras aqui ao meu lado. Pois é, então nós vamos apresentar aqui Cláudio Sérgio Sorage, craque do futsal brasileiro dos anos 70, capitão da seleção brasileira por 10 anos, tem uma identidade muito grande com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Sorage, quando hoje falo, Falcão é o Pelé do futsal, mas essa manchete já foi estampada muito tempo atrás. Falcão é o Pelé do futsal, mas Sorage foi o Pelé do futebol de salão. Que honra em recebê-lo aqui no Lance Livre. Jundiaí recebe de pé Sorage, você hoje aqui no Lance Livre, 20 anos, é o mais tradicional programa de esporte da TV de Jundiaí. Eu, particularmente, estou emocionado em recebê-lo hoje aqui no Lance Livre. Seja bem-vindo, Sorage. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Você me deixa emocionado, porque depois de tantos anos que eu larguei de jogar, já fazem mais de 35 anos, e essa homenagem, né? Eu fico agradecido a todos vocês. Deve ser uma honra muito grande, Ernesto. Eu vi que a hora que eu comecei a apresentar o Sorage, parece que você voltou no tempo, viajou, é isso? Sem dúvida. Muitas partidas, não só, como disse o Borracha, aqui como adversário, né? Que nós fomos em vários estaduais, na época do Unidos e Palmeiras. O Palmeiras era o Papa tudo, né? E nós tivemos a felicidade de conseguir ganhar um jogo ou outro do Palmeiras, porque o Palmeiras sempre foi uma seleção, na verdade, com o Miguel Mazzi, né? Com o Marcos, com o João Pires, com o Constantino, com a Adelmo. Que foto é essa que você trouxe pra gente aqui? Que foto é essa? Essa foto é da época do torneio Governador do Estado, que nós disputamos na época da Cosmar. Nós, Palmeiras, Corinthians. Cada um com um troféu na mão aí? Sim, é isso, o Palmeiras ficou campeão. O Cepa, as 4 equipes que disputou esse torneio. Palmeiras, Corinthians, Cepa e a Cosmar. Olha que honra da Cosmar, hein, ô Borracha. Veja só, Cepa, Palmeiras, Corinthians e Cosmar de Jundiaí. Não é que eu seja saudosista, né? Mas Jundiaí fez, eu acho que o Sorage pode confirmar, tanto feito uma história no futebol de salão,
acho que pós o retorno do Ernesto, foi na época, acho que 69, isso, por aí. Aí veio o Ayrton também, que eu achava um jogador fantástico, né? E aí agregou a grandes jogadores de formação, Rafael, Gerson, Monzelli e tantos outros que passaram, aí Serginho Chaga. Eu falo que nós tínhamos uma gama de grandes atletas, grandes jogadores, e o Palmeiras era o cara no sapato, né? Que era muito difícil. Era a base da seleção brasileira, grandes jogadores. Mas eu acho que, não digo em Porto não, eu acho que o Rafael falou a semana retrasada uma coisa muito interessante, né? Que vocês formaram e foram se acostumando a jogar contra as grandes equipes. E o Palmeiras, por ser referência, né, principalmente base da seleção brasileira, passou a ser o maior rival. Eu acho que não é ser saudosista, né? Mas Jundiaí merecia uma coisa melhor. Eu não sei qual vai ser, eu acho que não só Jundiaí, até o próprio Palmeiras, hoje não tem uma grande equipe. Eu sinto muita falta do futebol de salão e de grandes espetáculos e grandes eventos aqui de futebol de salão de Jundiaí. Falta um time adulto, né? É, um adulto, mas eu vejo até, eles falaram, torneio governador, torneio disso. Tinham mais eventos, né? Mais coisas que vocês ficavam mais na vitrine. Tinha o estadual, né? Campeonato metropolitano. Jundiaí, para mim, o Ernesto falou que chegou no Palmeiras em 65, né? Quando ele chegou no principal, eu cheguei no infantil, em 65. E eu via todos esses caras jogar. Entendeu? A minha sorte foi ter visto um montão de cara bom jogar. Ficar vendo, ficar lá na quadra assim, trocar logo quando acabava o juvenil e ficar vendo. Então, eu vi um montão de jogadores de estilos diferentes. Então você vai pegando um montão de coisa de cada um, e que eram meus ídolos. O Ernesto era um ídolo? O Ernesto, o Ayrton eram meus ídolos. Ayrton Tobias? Eu vi eles jogarem, eu falei, o Ayrton eu vi pouco, eu vi mais o Ernesto, porque o Ayrton saiu, você ficou, né? Fiquei. Então, e aí eu ficava vendo um montão de jogador. Quando eu tive a sorte, porque tanto o primeiro treinador que me pôs no principal, que era o Flávio Varela, que já faleceu. O Flávio, o Marcos e o Miguel, eles me levavam a viajar com o principal com 16 anos. Eu ia, desde o segundo ano de juvenil, eu ia viajar com o principal. Então eu ia, saía um, eu entrava, saía o outro, saiu o Aécio, eu entrava, saiu o Serginho, eu entrava. Então eu fui me acostumando. Que experiência adquirida, hein? Quando eu fui para o principal com 19 anos, eu já estava acostumado com aquele grupo. Agora você falou do Ernesto. Ernesto, e o que era o Sorage em quadra? Não, o Sorage desequilibrava, né? Você fala muito às vezes aí do Medina, de alguns outros que apareceram, mas o Sorage era muito técnico. Isso que eu acho que talvez da forma que ele colocou, ele foi vendo vários jogos, vários adversários, vários treinamentos, que o Palmeiras treinava muito naquela quadra aberta lá de cimento lá fora, né? E ele, eu acho que pegou um pouco disso, mas sempre foi uma pessoa muito técnica. Por isso, não é à toa, além da liderança, não é à toa que ele foi todo esse tempo capitão da seleção brasileira. Ele sempre foi um líder dentro da equipe do Palmeiras, né? Respeitava o treinador, mas fora do treinador ele sempre foi um líder e sempre falando baixo. Nunca vi o Sorage, nunca vi dando um pontapé, reclamando, sendo expulso. Então ele era muito técnico. E um cara que é técnico, ele toma conta do jogo. Dificilmente ele sai. Personalidade, né? Personalidade. E hoje é essa figura que está aqui agora, ao meu lado. Tem um detalhe, o Borracha vai fazer uma pergunta. Você enfrentou muitas vezes Jundiaí aqui no Bolão, jogando aqui em Jundiaí pelo Palmeiras, Sorage? Primeiro foi o Unidos, né? Unidos. Depois o Cosmar? O Cosmar, que tinha até o Serginho, né? Você falou Serginho, está lá no céu. Está no time do céu, né? Mas jogava muito. Era tudo isso mesmo? Ele jogava muito e ficou um ano disputando artilharia com ele. E eu ficava olhando e falava, pô, ele fez mais 2 gols. Agora amanhã tem que ir lá fazer também. E ficava batendo junto. E ele era um excelente jogador. Craque. E aqui era gostoso ele jogar. Casa cheia. Porque o público vinha, entendeu? O público gostava muito do futebol de salão aqui. Tempo era o futebol de salão, era o basquete, era o envolvimento geral, né, Borracha? Eu acho que a comunidade jundiaense, o Ernesto tem mais até respaldo que
participava mais dos jogos, né? Era Tinha preliminares de basquete, preliminares de o vôlei. o fim de semana era aí, era o que tinha de divertimento. Futebol de salão e pizza. De graça. Saía do ginásio e ia pra pizza. De graça, vinha namorado, subia a pé, muita gente a pé, na avenida, e assistia os jogos. Nós chegamos um momento, que estava agora volta com o basquete, o Divino esteve numa fase ótima, e nós fazíamos a preliminar do Divino. E no momento bom do salão, o Divino fazia a preliminar. Por quê? Convencemos o padre Olivo, que era fabuloso como dirigente, que não valeria a pena ter um jogo aqui de salão no bolão Dividir e público. ele jogando no ginásio do Divino. A integração é tão Integração, porque as pessoas gostavam de vir. Então. Não só os atletas, né? Vamos comparar a Lúcia, a turma toda lá, Nestor, os técnicos, né? A Giannini, que foi esposa do Serginho posteriormente, ficavam ali torcendo e vice-versa. A integração é tão grande que Então, o ônibus da Cosmar depois foi pro Divino. Não tem dúvida. E nós chegamos aí a Londrina, inaugurar um ginásio, com o basquete, viajamos inclusive junto, com o Divino e com o futebol de salão. Olha que fantástico. Entende? O Padre Olivo era fabuloso nessa parte, o Vaz, né? Seu companheiro Vaz, o Vaz também fabuloso. E o ginásio lotava mesmo, né? E nós tínhamos grandes equipes. Aí, não lembrou agora há pouco o Marcos, o time de Santo André, 1º de Maio, o time de São Carlos, que tinha 2 irmãos lá, fabuloso. Que Pode mais, falar, senhora? senhora? Não, Fala. o Palmeiras era um grande time, mas os outros eram excelentes times também. Equilíbrio. Cada time, ele falou agora, 1º de Maio, Santo André. tinha jogador lá que era de seleção paulista, entendeu? Cada time tinha um ou dois jogadores, entendeu? O campeonato era disputadíssimo. Porque você ia jogar em Santana, tinha cara bom. Você ia jogar em 1º de Maio, tinha cara de seleção. Pegava Banespa, pegava Corinthians. Tudo cara que tinha, tudo time que tinha grandes jogadores. O Xepa foi na sua época também, não? O Xepa, eu sou mais velho que ele, mas ele chegou a jogar comigo. O Xepa teve uma passagem no Palmeiras, acho que de 1 ano. Depois, ainda eu joguei com ele a última seleção paulista de 80, que foi disputada lá no Parque São Jorge, eu joguei com ele. Mas aí ele continuou jogando e aí eu parei, né? Olha, nós estamos recebendo hoje com muita honra, entre as figuras maravilhosas que já fazem parte da história do lance livre, esse nome imortalizado na história do futebol de salão brasileiro, que é Sérgio Sorage. Tem um xará seu aqui, que é seu fã também, que é palmeirense doente aqui em Jundiaí. A gente encontra sempre com ele lá no Grêmio, que é o Cláudio. O Claudião palmeirense mandou um abração para você, seu fã. Tem uma sequência de algumas fotos que eu busquei no seu arquivo pessoal, Sorage, até para a gente ilustrar um pouquinho essa conversa. Coloca, por favor, Rogério, Elisete aí também. Aí tem uma foto do Palmeiras, uma formação do Palmeiras, né? Essa é a primeira foto do arquivo. Essa aí com a camisa do Palmeiras, uma foto individual. Tá? Essa era novinha. Então, eu estava, acho que iniciando no principal ainda. E você coloca no seu Facebook, no seu perfil lá. Tá aí, ó. Já conhecia a esposa? Já era casada aí, não? Com essa camisa? Não, né? Não, esse ano aí deve ser... Mas já balançava os corações 69, lá no Paulista, 70. A minha história de casamento, eu namoro com a minha esposa desde os 15 anos. Olha que beleza. Entendeu? Aí esse ano você está falando aí... Qual o nome dela, por favor? Maria Alice. Um grande abraço para ela que está acompanhando a gente também em São Paulo pela internet. E essa foto eu devia ter uns 19 anos. É verdade. Eu era Saindo novinho. do juvenil. Era cabeludo ainda. Eu também fui. Olha essa outra foto com a seleção brasileira. Terceira foto aí do arquivo do Sorage. A quarta foto com a seleção paulista. Você é o terceiro agachado aí, né, Sorage? Essa aí deve ser do Campeonato Brasileiro. Isso. De 71. 71, exatamente. Nós somos campeão brasileiro, lá no ginásio do Tênis Clube Paulista. E tem a outra na sequência, a seleção brasileira. Você está aí nessa formação. Olha só aí, gente. Serginho, Pipa e Carlinhos, agachados. Pinga Fogo e Sorage. Jogava muito o Pinga Fogo também, né? O Pinga, eu joguei com muitos pivô. Né? Eu tive a sorte de jogar só com pivô bom. Esse era o clássico, o Pinga, eu conheci o Pinga Fogo, eu tinha 14 anos, eu via ele jogar num outro time. E eu ficava deslumbrado de ver o Pinga jogar. Protegia a bola. Né? Ele jogava... Era o fundo quadra, né? Ele era na época era chupim, né, que falava. Ele era um menino ainda, ele é um ano mais velho do que eu. Então eu ficava vendo ele jogar e eu falava... Um dia... Ele foi meu primeiro ídolo, desde os 14 anos ele foi meu primeiro...
Primeiro cara que eu vi assim. Que beleza. E aí, eu jogava no Grêmio da TV Record, e ele jogava no... Era Sinar, chamava o time. Era um patrocinador que fazia o time deles. Era um timaço. Quando ele foi para o Palmeiras, eu cheguei um ano depois. Eu saí do Grêmio da TV Record, porque teve um jogo, Palmeiras e Grêmio da TV Record, e o goleiro do Palmeiras era o Raul Marcel, você lembra dele? Lembro. O Raul começou no futebol de salão. E eu tive a felicidade de fazer gols nele. E aí, saí de lá, o treinador me chamou. Você não quer ir para o Palmeiras? Fui eu e um amigo meu para o Palmeiras. Nós fomos para o infantil. E logo depois eu encontrei o Pinga no juvenil. Ele já estava no último ano de juvenil e eu estava no segundo ano de juvenil. E, aí e o nosso entrosamento começou dali. Aí o casamento. Nós ficamos tem uma passagem nossa no juvenil do Palmeiras, numa decisão contra o Ipiranga. E estava eu, Pinga e um rapaz chamado Ivan. E estavam os três assim, um com 31, um com 32, outro com 33 gols. E criou uma preocupação na diretoria do Palmeiras. E pensaram assim, agora eles vão para o jogo de decisão e um não vai passar a bola para o outro para ser artilheiro. Aí chamaram A tal da vaidade, né? Chamaram a gente lá no Parque Antártica, né? Vai ter treino amanhã, mas como treino? Vai lá que vai ter treino. Aí chegamos lá, o diretor, que era o Miguel Mazinetti, falou, aceita os três aí. Se eu perceber que um não passou a bola para o outro no jogo, eu vou pôr os três para fora do clube. O Grestinho conheceu o Miguel, sabe o que eu estou falando. Mas essa conversa foi necessária mesmo? Teve que ter essa conversa? Não tinha que ter. Mas ele se preocupou com isso. Não tinha que ter. Protegeu, né? Não tinha que ter, porque a gente estava jogando normal. E nós ganhamos o jogo e acabou tudo bem. Mas olha que interessante, Borracha, o dirigente, né? Olha, tomando os cuidados antes de uma decisão, não é isso? Não, é que eu falo, primeiro que ele devia ser muito na amizade, né? Porque ele fala com um carinho muito grande dos amigos. Eu estou vendo assim, a conversa do Ernesto Sorage é muito amigo, né? Assim, respeito. Eu falo que o esporte prevalece. Se naquela época não tinha dinheiro que sobrava, né? Era muito mais, pôr uma pizza depois, vamos sair todo mundo junto, ia todo mundo para lá, ia todo mundo para cá. E eu vejo você falar muito do Pinga Fogo. Eu falo que o esporte, Viverino, ele é feito de duplas. Sim. Por incrível que pareça, elas são duplas, né? Duplas vencedoras. Você, aí eu mais vejo do que ninguém sabe Ernest, disso, né? Ayrton, Sorage, Pinga Fogo, depois outras duplas surgiram no basquete, Paulo e Hortência, Oscar Marcel, Mauri Vlamir, e aí vai... Então, eu converso com o Marcos, agora a gente não tem ido mais ver o jogo de futsal. E eu falo, esse negócio sai 4 de uma vez, entra outro 4 de uma vez. Eu falo para o Marcos, não se forma dupla. Uma dupla decide jogo. Quer ver uma coisa? Quem era a sua dupla, Ernesto? Quem era o seu parceiro? Eu tive a felicidade de jogar com o Ayrton, que eu aprendi muito. Não só. Depois vim aqui com o Serginho. Ernesto Serginho, certo? Era duro. E depois com o Ayrton também, quando ele veio para Jundiaí jogar com a gente no fim do Unidos. E o Serginho, na verdade, foi o último que nós fizemos dupla. E o Serginho era um casamento, porque... Esse cara é um time imbatível, inesquecível da Cosmar. Ele sabia onde eu colocava a bola, entendeu? Da forma, a bola pesada, evidente, dominando, deixando, virando. O Sérgio arrematava muito bem, né? Agora esse cara é um time inesquecível da Cosmar. Eu acho que foi esse aí com o Pavanelli, o Gerson, Marcos, eu e o Sérgio. E namorando? Namorando já estava um pouco modificado, estava lá com o Tadei, né? Tadei, Dinei, o Manfrotti junto, o Zé Mica chegou a jogar e eu também fazendo uma dupla com eles ali. Olha, e o Zé Mica na semana que vem estará com a gente aqui. O programa, na semana que vem, vamos gravar com o Zé Mica e também com quem mandou um abraço para todos aqui, um abração especial para o Sorage, o nosso incrível Nelson Nicola Negro, o Mexerica. Esse realmente chegava junto, mas é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Ô Sorage, daqui a pouco nós vamos falar muito sobre o que foi o futebol de salão no passado comparado com o futsal de hoje. Pergunte, Borracha. O Sorage, eu sempre falo, ele entrou até numa conversa que eu iria perguntar, mas
podemos até mudar a situação. Eu estou falando que de duplas, né? Que nem eu na história, até estava com o Rafael, acho que na história o Unidos foi o que mais ganhou títulos, né? Sim. Na sua história. E eu li no Palmeiras, qual foi, de conjunto, eu sei que são duplas, porque eu falo, duplas é sintonia entre um e outro. Quem passa, quem devolve, assim por diante. Qual foi o grupo desse do Palmeiras, ou da seleção? Porque a gente está falando de uma pessoa que foi 10 anos capitão na seleção brasileira. Só isso. Não estamos falando com qualquer um. E a camisa do Palmeiras representando o Brasil também. São 10 anos de capitão da seleção brasileira, isso é mérito para muito poucos na vida do esporte do Brasil. Pena você não ter ido para uma Olimpíada, que seria muito interessante. Mas qual foi o grupo ou o time que você mais... Que você fala assim, já sei que aquele vai sair lá ou vai sair aqui, o time mais completo? Esse Pipa, primeiro era o Arnaldo, ele se machucou, aí entrou o Carlinhos. O Arnaldo era o titular, mas num treino lá ele acabou se machucando. No Sul-Americano de 71 ele estava, né? O Arnaldo, esse Sul-Americano de 71, era o Pipa, o Arnaldo, o Sérgio, eu e o Pinga. É isso. Esse time, ele não sai da cabeça. Serginho, Pinga, Pipa, Sorage e Carlinhos. Esse time não sai da cabeça, porque... Eu vou falar que não é... Esse time dava exibição. Era show. Era. Até tinha o diretor falava uma coisa que hoje eu esqueço, ele falava, ganhar é obrigação, mas jogar bem, não sei o que ele falava. Tinha jogo que a gente ganhava, ele falava, ganharam, mas não gostei, não jogaram bem. Esse time aí que eu falei, mais o Aécio, esses caras eram... O Aécio e o Sérgio, eles já vinham do Vila Isabel. Sim. O Vila Isabel era o maior time do Brasil, quando eles vieram para o Palmeiras. E aí, entrou eu e o Pinga, que a gente era novinho. Quando o Serginho chegou, eu tinha 18 anos. O Sérgio tinha 24, quer dizer, eu tinha 6 anos mais novo do que ele. E pegou eu e o Pinga. Depois no pacote. Numa fase que a gente fazia gol, e esse time foi fantástico. Esse é um time Esse é o melhor. Depois desse, o Palmeiras formou outro, foi a Nelson, eu, o Zego e o Darcy. O Darcy foi outro cara que eu me encaixei bem com ele. Aquela final contra o Corinthians em 1981, qual era o time? Era esse? Não. Porque o Palmeiras era... nesse aquele time lá era mais forte que o Corinthians, não era? Não. Não, o Corinthians era esse time. Nesse final desse jogo de 80... Ibirapuera lotado. Daquela geração, só tinha eu no time. Todo mundo já tinha... O Corinthians chegou mais forte naquele ano? O Corinthians estava jogando... E com o Minguinho, Medina? O Medina, o Minguinho e o Marcinho, eles conseguiram formar um trio que nós fazíamos isso e não tínhamos já em 80. Foi 2-1 essa final, não foi? Primeiro jogo nós ganhamos 2-1 no Parque Antártica. O segundo foi no Parque São Jorge, mas, na minha opinião, aquele jogo não poderia ter acontecido, porque nós apanhamos na entrada, no vestiário, na quadra e na saída. E o terceiro jogo foi no Ibirapuera, né? O terceiro foi no Ibirapuera. Transmissão da Rede Globo, não esqueço desse jogo. Perdemos de 2-1. Fantástico. Acho que foi um dos maiores públicos da história do Ibirapuera. Para todos os jogadores, porque quando nós chegamos perto de Ibirapuera com o ônibus não podia se locomover. E todo mundo ficou... Olha, daqui a pouco, eu vou deixar uma pergunta para vocês. No segundo bloco, com a presença já do Marcos Barbosa, eu quero que vocês respondam o que vocês acham de camisas dos times de futebol representarem outras modalidades, como é o futsal. Hoje no futsal, time de camisa só o Corinthians. O Palmeiras faz tanta falta, como o Corinthians faz falta no basquete. O Palmeiras teve o basquete e o Corinthians não tinha basquete. Mas já não vamos falar sobre isso aí. Ernesto, você vai deixar a quadra do nosso lance livre, porque vem aí o Marcos Barbosa em seu lugar. A festa da Cosmar vai ser quando, Ernesto? 24 de setembro. Já está começando a articular? Já estamos, e os dois já estão convidados, estarão presentes, se Deus quiser. E vocês também, porque nós já vamos preparar a retrospectiva e se a diretora permitir, nós vamos tentar antecipar essa gravação do sábado para o domingo. Né? Todo mundo tem gravado isso. Você sabe que o seu programa, felizmente, eu não sei até quando, porque o Sport TV vem vindo aí, o cheque em branco, eu não sei se vai demorar, quem vai substituir, acho que o Borracha está aí, mas você sabe que você tem um carinho muito grande, não só pela minha pessoa, mas pelos salonistas de Jundiaí.
Obrigado, Ernesto. Fica um pouquinho aí, vem o Marcos Barbosa, sabe um pouquinho também da bola pesada, né? Conhece um pouquinho sabe também? Sabe muito. Tá certo. Daqui a pouquinho o Marcos Barbosa, nós vamos continuar com o Sorage, com o Borracha, esse lance livre espetacular, especial para os amantes da bola pesada, do futsal romântico. Nós voltamos na sequência com o Ciotti e Gropelo Seguros. Ciotti, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Médicos especialistas nas áreas de fraturas, lesões do esporte, cirurgia adulto e infantil e acupuntura. Pronto atendimento de consultas, traumas e emergência em ortopedia e traumatologia. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h. Ciotti, há mais de 15 anos cuidando do seu bem-estar. Avenida Antônio Segre, 347, Jardim Brasil. 4586-5356. A Cofal tem a completa linha em ferramentas, parafusos, soldas e abrasivos. Confira também as ferramentas e a linha completa Bosch. Atendimento especializado. Cofal, na Rua Oswaldo Cruz, número 350, na Ponte São João, em Jundiaí. O telefone 4527-4200. Na internet www.cofal.com.br. Cofal, parafusos e ferramentas. Os melhores colchões pelos melhores preços você encontra na Colchoflex. Com atendimento personalizado e a maior variedade de toda a região, aqui você encontra modelos de alto padrão e exclusivos. Tenha mais que uma noite de sono. Tenha um sono perfeito com a Colchoflex. Lojas na Barão de Jundiaí 379, na Vigário JJ Rodrigues 935 e na 9 de Julho, em frente ao Shopping Paineiras. Mais em www.colchoflex.com.br. Acesse. Correias Adipa, há 25 anos atuando no mercado de correias transportadoras e de transmissão, lençóis e produtos técnicos de borracha. Atendimento nacional no mercado agroindustrial, cerâmico, mineração e fabricante de equipamentos. Correias Adipa em Jundiaí. Confira nossa linha de produtos e serviços em nosso site www.correiasadipa.com.br. O telefone é o 4581-5009. Correias Adipa, excelência e qualidade. Você conhece a Azul Lubrificantes? Troca de óleo especializada em todas as marcas de veículos. Na Azul você encontra óleos originais, filtros de óleo, de ar, combustível e ar-condicionado, e com uma equipe especializada para você. A Azul Lubrificantes fica na Rua Carlos Gomes, 1491, no Jardim Danúbio. Anote o telefone da Azul, 3963-1340. Azul Lubrificantes. Venha conferir e sinta a diferença. Bela Dona Joias, sabemos que toda joia marca um momento especial de nossas vidas. Uma joia em ouro é eterna e a Bela Dona quer estar presente nesses momentos especiais com brilho e elegância. Vendas exclusivas pela internet beladonajoias.com.br. Produtos de alta qualidade e com garantia. Tortorella Materiais de Construção, desde 1981, atendendo Jundiaí e região. Veja lá, elétrica, hidráulica, portas e janelas. No Tortorella, você encontra também uma linha completa de pisos e revestimentos e tudo o que você procura para a sua obra, do básico ao acabamento. Tortorella, na Rua Bom Jesus de Pirapora, 2576, no coração da Vila Rami. O telefone é o 4527-3111. Tortorella, tradição e respeito. Trevisan Serviços Contábeis. Esse você conhece desde 2004. A Trevisan Serviços Contábeis presta serviços de contabilidade fiscal e departamento pessoal. A tradição e segurança em abertura e legalizações de empresa. Trevisan Serviços Contábeis, na Rua 23 de Maio, 290, em frente à Praça do Vianello, em Jundiaí. Anote aí o telefone, 4521-7388. Trevisan, você pode confiar. De quem é do ramo e conhece, é o Posto Nova Era de Jundiaí,
no bairro do Medeiros. Combustível com procedência. Aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a estrada de Itu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você. Uma boa dica para o seu restaurante, para o seu comércio, para a sua residência, para o seu churrasco. Estou falando da Del Frigo, distribuidora de carnes e congelados. Linha completa de carnes bovinas, linguiças, frango e congelados. A melhor picanha da cidade. Del Frigo fica na Avenida Paulo Benassi, 215, box 110, no ECAGE, o Ceasa de Jundiaí. A melhor picanha da cidade. Anote aí os telefones 3308-9011 e no WhatsApp 96386-5904. Del Frigo. Meus amigos, um dos times mais importantes e marcantes da história da bola pesada de Jundiaí era chamado um time do Cartório, do centro da cidade de São Paulo, que revolucionou, que marcou a história do futebol de salão. Aquela camisa verde musgo, quando entrava em quadra, assustava. É o Grêmio Esportivo e Recreativo Cartório Antônio Neto, Gercan. E o Marcos Barbosa foi um dos técnicos do Gercan. E eu recebo Marcos Barbosa aqui no Lance Livre. Professor Marcos Barbosa, que satisfação em receber no nosso programa. Boa noite, professor. Boa noite. A satisfação é minha e, na verdade, professor não, bacharel em Direito. Professor doutor. Na verdade é o seguinte, é uma satisfação, eu comento sempre com o senhor Horácio, que para nós nos resta as massagens do ego, e esse é um desses momentos. Você tem orgulho de ter um dia ter dirigido entre outros clubes o Gercan? Na verdade o Gercan aconteceu na minha vida até eu saí do Palmeiras por problemas familiares. Eu tinha voltado para a faculdade, estava reformando a minha casa. Um dia eu cheguei para o Janeiro e falei, já não dá mais. Eu trabalho por produção, estou trabalhando meio-dia, faço faculdade à noite, tenho Palmeiras, vou para casa, né? Já eu estava do Palmeiras há 21 anos. Imagina. Uma história, né? Aí ele entendeu, eu fui para casa, só que o Palmeiras é meu clube. Então aquilo para mim era... Eu nunca precisei de ganhar no Palmeiras. Eu ganhava muito bem no cartório, entendeu? Escrevente de cartório. E fui para casa, o pessoal, o Zé Maria Siviero, que era o dono do cartório, titular, e ele me ligou e falou, estou sabendo que você não está no Palmeiras, queria que você viesse trabalhar comigo. Eu falei, Zé, não vai dar por isso. Não, mas eu vou te pagar muito bem. Eu falei, Zé, eu não sei quanto eu valho, nunca ganhei nada com isso. Aí ele ofereceu uma importância, eu falei, não sei, Zé, se isso vai resolver o meu problema. Dobrou, sabe? A minha esposa estava ouvindo a conversa, que era o telefone com o a voz. Tranca a matrícula, vai que você gosta disso. Faça meu favor, né? Você gosta disso. Né? E eu fiquei 4 anos no Gercan e fomos tetracampeões. Poxa vida, olha só que história fantástica, ô Borracha, porque você é campeão mundial de basquete, você tem uma história de referência no esporte brasileiro também, mas ele saiu de um clube, Sociedade Esportiva Palmeiras, e foi para um projeto que muita gente fala, um time do cartório, que não tem sede esportiva, mas que revolucionou o futebol de salão do Brasil. É incrível, né? Bom, eu sou suspeito, porque aconteceu a mesma coisa comigo. Eu estava bem, né, aqui no Divino, e fui para um projeto inovador na época na Minercal montar todas as estruturas de base. Chegamos a ter quase 3 mil crianças fazendo basquete e em cima disso assim. Mas a Gercan, eu acho assim, também eram duplas, né? Horácio, vou cutucar o treinador. Tinha uma dupla, não era Jackson e... Não, era o... Douglas e... Era Douglas e Valmir, né? Douglas e Valmir. Também era um jogo de duplas. Não quero dizer que além isso do não Valmir, seja. o grupo todo era muito forte. Eu tive um privilégio danado e trabalhei com material excelente toda vez. Vocês tinham estrutura, né? Ele apostou numa estrutura, a Gercan pôs a verba, mas se deu respaldo para trabalhar sem também. Dúvida, porque eles já estavam em atividade há alguns anos, uns 4, 5 anos, mas nunca tinham conseguido o título. Tá? E aí o que é dedo fui de um feliz Gestor. que chegamos lá, já ganhamos 4 anos seguidos. Os 4 anos que eu fiquei com ele, nós somos campeões. O Pança era o goleiro já no começo do projeto ou não? Não, antes era o Robertão. Robertão, é. Ele e o Douglas faziam... Ele e o Douglas eram uma excelente dupla. O Robertão punha o Douglas na cara do gol quase toda hora. Com a mão.
Mas o meio de quadro, o pessoal que armava o jogo, Paulinho Rosas, Radamés. E o Gercão jogava na Basílica da Penha, era isso não? Naquela igreja da Penha, a nova igreja, né? Tinha um ginásio ali do lado. E depois jogou Eletropaulo, aquela Foi um coisa período toda. maravilhoso também. Só que quando chegou uma hora que eu tinha que parar, tinha que voltar para a faculdade. E eu deixei o Gercano, ele disputaram mais um ano só. Foi 84 e 85 eles disputaram sem mim. Você sabe que na semana que vem, desculpe, como já destaquei, o Zé Mica, que você conhece. Quem? O Zé Mica, que foi um dos craques aqui de Jundiaí também, jogou pela Morana. Ele falou que realmente não era fácil jogar contra o Gercano. E teve um quadrangular final do estadual aqui em Jundiaí, do Metropolitano, que foi Hebraica, Corinthians, Gercano e Morando. O Gercano foi campeão naquela temporada, o Corinthians foi vice, Morando em terceiro e a Hebraica ficou na quarta colocação. Agora, desculpe interromper, Marco, passou batido aqui do primeiro bloco. Ô, Sorage, agora nós vamos balançar as estruturas aqui, porque vai ter palmeirense que vai tremer aqui. Que foto é essa você com o Corinthians, Sorage? O que é isso? Coloca essa foto aí. Tem Então, palmeirense que não está entendendo mais nada aí. Quando eu saí do Palmeiras, em 80, passei 2 anos no Água Branca, né? Aí eu... Era o time do chinês lá, não? Era o time do Kim, do chinês. Aí eu parei e tinha um projeto no Corinthians, que, eu conhecia 2 diretores lá, eles falaram, você não quer dirigir? O Salomão era um dos diretores? Não, era o doutor... O médico? É o doutor Rabelo. Rabelo. E o Com Alzheimer já me pegou um pouco. o seu Durval, que era o diretor, eles falavam, vem pegar o juvenil, que a ideia deles é que eu pegasse o juvenil e passasse para o principal. Mas acontece o seguinte, como o Marcos era no Palmeiras, o Garcia era no Corinthians. Rafael Garcia. Ele era o homem do Corinthians, entendeu? E eu fiquei no juvenil alguns anos, tal, lá, e depois o Garcia saiu, e com o Garcia saiu todo o time, saiu o Mingo, saiu o Medina, saiu o Ico, eles também pararam. E eu tentei uma renovação. Montou um time forte, Outro hein? time. Eu fiquei um ano. A minha passagem de jogador para ser treinador, eu comentei com o Marcos isso. Ser treinador não é fácil. E não é que você quer dizer assim, ó, pô, mas você jogou ali, foi capitão ali, jogou em outro lugar, você pode ser treinador. Não, não pode. Às vezes você não pode ser treinador. Porque na minha cabeça eu queria que os caras fizessem. Aquilo que você fez. Não é que eu fiz, o que eu via também. E queria que fizesse aquilo. E um dia eu levei minha esposa no jogo e nós perdemos. E eu estava vindo, foi lá no ginásio da Federação. E eu vinha com o carro na Marginal e ela via que eu acelerava muito. Ela falou, para o carro aí. Encosta aqui no Carrefour da Vila Maria, entra aqui dentro. O que está vendo? Né? Ela falou, o que foi? Se é para fazer, ficar assim, como você está, para. Eles nunca vão fazer aquilo que você quer. Ou você muda, porque você não vai implantar isso de uma hora para outra em cima de jogadores. Aí eu... Fantástico. Vou parar. Fala, aí eu Marcos. parei. Não, comentando isso que ele está falando, algumas vezes eu comentei com ele. Eles não vão fazer nunca o que você fazer. Então ele não tinha essa paciência de início. Uma falta, armava uma falta no treinamento, eles iam cobrar, ele perdia a paciência, ele ia lá e mostrava fazendo. Mas aí o tapa na bola dele era diferente. Mas aí é questão E técnica, né? Ele ficava nervoso, porque ele achava que o cara podia fazer, mas ele não fazia. O cara vai ter que fazer o que eu faço, mas é difícil, né? É difícil. Então, esse detalhe dele atrapalhou um pouquinho ele, quando ele começou, porque ele se colocava naquela condição de que eles fizessem fácil, como ele fazia. Tão fácil. Tem isso no basquete também, não? Tem Tem cara que é nunca jogou e difícil, é grande treinador, não? Eu acho, não vou fazer comparação com os Vidal nunca grandes, jogou basquete, né? grandes craques viraram treinadores, são poucos que para mim vingaram.
Porque eu acho assim, eu fui um jogador mediano para bom, pai. Não fui como o Sorage espetacular, o Ernesto espetacular. Então você sabe a dificuldade que você tem e quantas vezes você tem que treinar e repetir para fazer aquilo. Sem dúvida. Sei. Porque, e ainda você tem que entender hoje mudou-se, né? Hoje nós estamos falando hoje. Hoje é dinheiro, mídia, marketing. Hoje o treinador não é como na sua época, na minha, que a gente tinha que repete, faz. Hoje você é mais gestor. Você tem que administrar mais as vaidades, os valores financeiros e a mídia que está por trás, do que eu ficar ensinando acessórios, né? São acessórios, vou ter o treinador para fazer isso, o treinador daquilo, o treinador daquilo. Hoje eu tenho que aparar esta. Então eu acho assim, hoje quem são os grandes treinadores de futebol? Os grandes gestores. Exatamente. Os grandes gestores. Além Porque do quem não futebol, for né? gestor... Além das 4 não dá. linhas, né? Você está falando de dupla, uma vez, basquete, estava vendo basquete, a seleção brasileira estava treinando no Parque Antártica, e a gente ia treinar depois dele. E eu estava lá, era o Ari Vidal. Aí o Carioquinha, fez uma jogada com o Marquinho. Eu estava assim do lado. Marquinho do Sírio. E tinha um repórter lá que falou, seu Ari, o Carioquinha fez uma jogada ali, é deles lá do Sírio, né? Essa jogada eles estão entrosados. Ele falou, só que eu vou, agora no vestiário, eu vou chamar a atenção deles. Mas por quê? Eles não podiam vir só com uma jogada, eles tinham que vir com pelo menos 5 jogadas. E aí, eu ia pôr mais 2 jogadas minhas. Pronto. Então, você percebe que o jogador, lá com o Marcos, a gente treinava 1 ou 2 vezes por semana, depois começou 3 vezes por semana, jogo, mas ele já não dava mais coletivo, entendeu? A gente ficava treinando, só jogando ensaiadas. É a diferença do técnico e do técnico. Entendeu? Aí, quando o Serginho foi embora, do Palmeiras, em 72, e saiu todo mundo, nós fomos para o Sul-Americana praticamente em 4 jogadores do principal e o restante, tudo juvenil. Tudo juvenil. Mas já sabia o que fazer. Mas só tinha... E eu estava com 21 anos. E sobrou para mim um time jovem, aquela coisa. Por isso que Palmeiras, que revelava muito jogador na categoria de baixo, juvenil, tinha bons jogadores, mas não ia porque o time de cima era muito novo ainda. Era jovem. Tudo a mesma idade. Eu, o Nelson, o Darcy e o Zego, nós tínhamos 23, 24 anos. Era difícil de jogar. Sorage, olha aqui. Coloca essa foto de novo do Corinthians aí que nós mostramos. A última foto, Elisete e Rogério. Porque nessa foto, o Borracha e amigos do Lance Livre, aparecem 2 jundiaenses aí nesse time do Corinthians juvenil. O goleiro que vocês estão vendo em pé aí é o Márcio Marangoni, Marcinho. Goleiraço que foi, jogou aqui no Floresta. E ao lado 2 em pé também é o Jefinho. Nesse time também estava o Reginaldo Grossi. Também é filho do Grossi, né? Conheço. O Arcides, né? Os 3 vestiram a camisa do Corinthians, era aqui de Jundiaí. Nós vamos colocar um vídeo aí. Esse menino, o Marcos, como técnico de futebol de salão, quem sai do futsal? Tudo bem, o meu xará, né? Eu falei para ele um dia no lançamento do livro do Maurício Noriega, falei, Rivelino sou eu, você não, você é o Roberto. Mas meu pai me colocou o nome em homenagem a ele, que ele veio do futebol de salão para o futebol de campo. O Marcos quem veio do futebol de salão se dá melhor no futebol de campo? Sim ou não? Ele jogava bem os 2. Porque aqui em Jundiaí, hoje, quem é o melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, na sua opinião? No futebol brasileiro. Eu sou suspeito porque eu tive 2 palestras assim, e por incrível que pareça, é um cara que está praticamente no fim de carreira, mas hoje é o grande destaque. Quem? É o jundiaense. É o? Nenê do Vasco. Eu também acho. O Vasco hoje está na Série B, mas o Vasco é o melhor time hoje do futebol do Brasil. Pode não ter o melhor elenco. E o Nenê está jogando muito, hein? Veio do futebol do salão. Queria ele no Palmeiras. Né? Vamos ver um gol do Nenê aí. O Jaime estava nesse jogo em Piracicaba, o dia que o Et empatou com o Corinthians 2-2. Tacaram a mão no Paulista de Jundiaí. Só coloca o gol do Nenê, foi um golaço, Ernesto. Nossa, meteu o Nenê, que um dia também trabalhou no Clube Jundiaense, na Esportiva com o Dedé. Foi revelado pelo Dedé, Denilson de Carvalho. Mas foi um gol espetacular. Vamos ver no nosso quadro aí, no nosso quadro Arquivo 25. Vai lá. Gol enfiado ali pelo meio, Batata sobrou, Dida saiu por baixo. Gol!
bola do goleiro Dida. Sensacional, Nenê, espetacular. Meu caro Soraj, por que você não esteve na seleção do Mundial de 82? Então, quando eu saí do Palmeiras em 80, ali também faltou. Se o Januário fala para mim, fica, que vai ter porque vai ter o Mundial, provavelmente se eu ficasse no Palmeiras eu seria convocado. Entendeu? Você acha que faltou isso? Ficou um sentimento de frustração para você? Sem dúvida. Foi o primeiro Mundial, eu tinha que foi no disputar. Brasil, né? Eu merecia disputar um Mundial. Vamos rever isso aí, olha. Nosso quadro Coisas Boas de Esporte. Os últimos momentos, Brasil e Paraguai, Ibirapuera, o gol foi do Jackson. Coloca aí. 3, 2, 1, somos campeões de ouro, Brasil! Passou Juliano, o Cristo, uma pancada no gol. Autorizado Branquinho. Tem Jackson aberto lá pela direita, atrás dele está Douglas. Aí está Jackson e o gol! É o gol do Brasil! Jackson desencanta o time do Brasil no Ibirapuera, que está em festa. Brasil 1, Paraguai 0. O lance é do Paraguai. Dias, já acabou! Brasil campeão! Brasil campeão, 1-0 sobre o Paraguai. O gol foi de Jackson, na etapa complementar e a festa do Ibirapuera. Somos campeões de ouro, Brasil! Passou Juliano, o Cristo, uma pancada no gol. Afinal de contas, Soraj, o Jackson era bom de bola também, né? É demais. Você estaria nessa seleção, né, Soraj? Então, eu saí do Palmeiras em 80 e fui para Água Branca. Eu joguei um ano e no outro ano eu quebrei a perna lá. Eu quebrei tibia e perônio, que foi em maio de 82. Né? Aí, para recuperar... Mas eu não seria convocado jogando no Água Branca. Mas se estivesse no Palmeiras? Se eu estivesse no Palmeiras... Palmeiras... uma contusão dessa para voltar para o Mundial... Não, muito difícil, muito próximo. É o que ele falou, ele estava no momento... momento errado na hora certa até. Eles fizeram uma homenagem para mim lá, que eu fui lá, Marcos, fui fazer a abertura do Mundial. Na época fazia aquele juramento do atleta, né? Lembro. Mas... Olha, tem tantos comentários aqui, eu vou deixar uma pergunta pesada para você, Marcos. Pense antes de eu fazer... Eu queria até comentar sobre o Rivelino depois. Vai lá. Mas antes, eu vou deixar uma pergunta pesadinha. É reta final do nosso programa, eu quero que você... Vou dar 30 segundos para pensar. Quem foi melhor para você? Serginho, Soraj, Manuel Tobias, Jackson ou Falcão? Qual foi o melhor de todos esses? Já você vai falar. Serginho. Já? Serginho. E o Soraj? Soraj jogava em outra função. O Soraj complementava o Serginho. Divaldo Moselli aqui, falando aqui, Unidos e Palmeiras, esse dava trabalho, falando do Soraj. O Valdir Araújo Pereira, grande Soraj. Luiz Carlos de Luca, são alguns comentários na sua página no Facebook. O Wilson Cabral, Soraj, craque nacional do nosso futebol de salão. Era o 15, boa escolha do programa, obrigado. O Wilson Francisco, Beto Guedes, mandando um abraço para você também. José Roberto Fininho, palestrante motivacional. Roberto Orsi, valeu Soraj, você merece. Quem mais? Marcelo Alexandrino, todas essas pessoas acompanhando nosso programa em São Paulo também pela internet. José Carlos das Dores, grande apito de ouro, José Carlos das Dores, já esteve no nosso programa. Soraj, o grande fenômeno do futebol de salão, uma lenda viva. Quem mais? Miguel Tortorelli, um dos maiores craques atletas do futebol de salão. O Dinaldo, que é nosso vizinho lá aqui em Jundiaí, ele diz aqui o seguinte, Dinaldo Pescuma, que ótima pedida, saudades desse time campeão sul-americano de futsal com Pipa, Soraj, Pinga Fogo, Serginho, o Marcos Técnico, parabéns mais uma vez, resgatando histórias. Ele lembra que depois dos treinos ia ao restaurante do Gaiato, no começo da Avenida Francisco Matarazzo, comeu um filé mignon a Gordon Bleu, maravilhoso. Olha! Contar uma história rápida, pode ser, do Gaiato? Vai. Nós íamos jantar no Gaiato e a gente fazia jogada com miolo de pão.
sentava na mesa e fazia jogadinha ensaiada com miolo, pegava o miolo do pão, fazia assim, e punha um jogador lá, o Marcos sentava ali, e a gente, olha, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Não tinha pastilha magnetizada, não. E de lá a gente partia por treino para fazer isso. Olha, né? que coisa. Quando eles perceberam que tinha que treinar mais, aí nós tínhamos o professor Sampaio, falecido, o professor Sampaio, que dava... Ele trabalhou com uma FIA aqui em São Paulo. Ele trabalhou aqui com uma FIA. dava física pra gente. E o Palmeiras tinha essa coisa, que a gente tinha mais preparo físico que os outros times também, porque a gente fazia muito preparo físico, entendeu? Então, normalmente, eles falavam, põe ritmo que os caras não vão aguentar. E a gente, nos jogos difíceis, decidia sempre dos 10 minutos do segundo tempo para lá. Tá porque certo. os caras já não tinham tanto preparo como a gente. Você tem 20 segundos, senão a gente ia ficar conversando. Televisão é ouro. Sobre o Rivelino. Decisão Palmeiras e Banespa juvenil no Banespa. Palmeiras era octacampeão juvenil. Banespa tinha um jogador maravilhoso chamado Maloca. A marcação era em cima dele. Ele desequilibrava. Ganhamos 2-1 e fomos campeões. Acabou o jogo, os pais, tio, irmão dele procuraram o nosso diretor. Eu fui testemunho ocular. Queremos que ele vá para o Palmeiras e nós somos palmeirenses. Queremos que ele faça um teste. O diretor tirou o cartão, caneta com tinta verde. Amigo Mário Travalini, o portador Roberto Rivelino. Eu não sabia que ele chamava Roberto Rivelino. Sabia que o apelido dele era Maloca. Foi 3 vezes treinar e o Mário botou no finalzinho do treino, ele nunca mais voltou e foi pro Corinthians e escreveram na hora. Histórias do esporte. Acontece muito isso. Ai, meu Deus do céu. Fantástico. E olha, tem outra história também parecida com essa, do Leão. Também, né? Presidente da Associação Desportiva São José, era uma que amarela, palmeirense. A gente sempre ia para São José dos Campos. Um dia ele ligou para o Miguel e falou, Miguel, marca um amistoso com o meu juvenil, que eu quero... Leva o Mário Travalini para ver o meu goleiro. Nós tínhamos um timaço juvenil. Ganhamos de 1-0, Leão pegou tudo, pegamos endereço, tudo. Daqui a pouco, passou 1 mês, 2, eu estou lendo a Gazeta Esportiva, o goleiro do Comercial de Ribeirão, falei, Miguel, esse não é o menino do que é amarela? Não era o Emerson, né? Estava no Exército. Né? Chamamos o Mário, porque nós fizemos muita parte tática do time em restaurantes. A gente ia sempre para o restaurante. O grupo todo. Então, é importante isso. Aí ele olhou e falou, caramba, é ele. Chamamos o Mário para o jantar. Pô, Mário, vamos perder outro jogador, porque já tinha perdido um. Não, esse não. Não, mas ele foi, mas eu tenho um meia lá que vai ser melhor que o Egídio, mas melhor que o Ademir da Guia. Ou um outro Ademir da Guia. Quem é? Egídio. O Egídio jogou salão também. Eu falei, Mário, é difícil comparar o Egídio com o Egídio. Mas enfim, perdemos. Aí ele ficou desesperado, que o Leão ainda não era aquele goleiro para ser comprado. Pois é. Mas ele fez a cabeça da diretoria para comprar o Leão. E aqui em Jundiaí quase um foi para jogar junto com o Ademir da Guia, né? Falavam, né? Xté, mas depois não deu certo. Meus amigos, todos que estão aqui, eu peço licença e peço o apoio de vocês. Uma salva de palmas para Sorage, esse ídolo que recebe a nossa homenagem, humilde homenagem, Sorage, porque hoje eu estou emocionado em receber, você faz parte da história do futebol de salão do Brasil, Sorage. Emocionado estou, porque primeiro o Ernesto, né? Que foi um dos ídolos, que ser ídolo no interior é difícil, entendeu? Tem que ter referência. Então, e eu sei que o futebol de salão aqui cresceu muito em função dele. E que Deus te proteja. Muito obrigado. Saúde, meu velho. Você também. Saúde mesmo. Obrigado a todos vocês. Marcos, um abraço, meu irmão. Obrigadão e que precisando estamos aqui porque o Ernestinho é nosso irmão. Felicidades, Sorage. Borracha, que show, hein? Que show, hein, Borracha? Histórias do esporte que nos engrandece. Parabéns pelo programa. Até a próxima.